Então, pessoal, começar a nossa aula hoje de liderança organizacional e gestão de pessoas. Tá? Vai aparecer ali já, a gente vai ver. Oi, prof. Isso. Tá. Então, ali vai ser sobre comunicação assertiva, a gente vai continuar nesse tema, nesse assunto. A gente vai ver as técnicas de oratória, como que faz uma apresentação, tá? De um trabalho, ali na a apresentação do trabalho mesmo, né? A parte da oratória. Então a gente vai ver para superar o medo de falar em público, entender a regra dos 3 pilares, a voz, a postura e o conteúdo, como utilizar cada pilar, aprender a estruturar uma apresentação, tem que ter o início, o meio e o fim, e utilizar o storytelling para prender a atenção do ouvinte. A gente vai ver o que é essa técnica. Então aqui, pessoal, um estudo de casos. O técnico em agronegócio criou um sistema de irrigação que economizaria 30% de água, mas sua apresentação insegura e pouco clara fez a diretoria rejeitar a ideia. Então ele não soube passar o projeto dele, a ideia do projeto, a apresentação dele foi péssima. Por que o projeto foi rejeitado? De quem foi a responsabilidade? Tá? Então, por que vocês acham que o projeto foi rejeitado? Se a ideia era boa, por que foi rejeitado? Alguém sabe? Sim. Isso mesmo, pessoal. Tá certo. Ele não teve a segurança, né? Então, ele teve um ótimo projeto, né? Apesar do projeto dele ser bom, ele falhou na comunicação, na hora de transmitir a ideia, faltou clareza, faltou segurança para transmitir ali a ideia do projeto. Então, tem que saber a parte técnica, mas também tem que saber expressar, tem que saber comunicar. Né? Então, não adianta só saber ali a parte técnica se não souber comunicar. Então, aqui, os 3 pilares da oratória. Quais são esses 3 pilares? Tá? Porque não importa apenas o que você diz, mas o modo como você diz. Tá? Então, tem esses 3 pilares da oratória. O conteúdo, que são ideias claras e organizadas, tem que ter uma lógica no conteúdo. A voz. Tem que prestar atenção no volume da tua voz, nas pausas, respeitar ali a vírgula, ponto final. E a variação do tom também. E a postura. Você tem que ter um contato visual com a pessoa que você está falando, com o teu público. Tem que cuidar com os gestos e a tua segurança corporal. Como você se porta diante do público, diante da pessoa. Tá? Então, os 3 pilares: conteúdo, voz e postura.
Pode passar, pessoal? Uhum. Então aqui o storytelling é a arte de contar histórias. Então, às vezes as pessoas, elas compreendem melhor a tua ideia através de uma história, quando entra num contexto, tá? Quando um assunto puxa o outro. Então, é melhor uma história que tem um contexto ali, uma interligação entre os assuntos do que informações isoladas, tá? Então, contar uma história que destaque o problema e a solução. Tá, pessoal? Então, às vezes, contar uma história é mais fácil do público, da pessoa entender. Tá? Quando faz a ligação entre os assuntos, faz um contexto, tá? Entre os assuntos. É melhor do que passar as informações isoladas, que a pessoa não compreenda. Então, storytelling é você passar o conteúdo através da contação de histórias. Um exemplo é o estudo de casos que a gente apresenta aqui na aula para vocês. A gente conta uma história, a gente coloca ali o assunto que a gente tá vendo dentro de uma história ali, na realidade, na prática. Tá? Isso então dá para colocar ali um exemplo como estudo de caso. Bom dia. Oi. Uhum. Ah, então tá. Que bom. Aham, então, aí na hora da aula eles vão ter acesso à internet, tudo. Tá, uhum, tá bom. Obrigada, prof. Tá. Então aqui, pessoal, a estrutura da apresentação. Como é que se divide a estrutura? Ela se divide em início, meio e fim. O que a gente vê lá no início? É como você chama a atenção da pessoa que está ouvindo. Tá? Como que você começa o teu discurso? Tá? Você tem que chamar a atenção da pessoa que está ouvindo, do teu público. Tá? Então, eles chamam de isca. Você vai lançar a isca para chamar a atenção da pessoa, do público. Ali o meio, é como se fosse o recheio. Tá? Você apresenta o teu projeto. Ali, pessoal, acho que eu acabei cometendo um erro, tá? Ali vai só até apresentar o seu projeto, porque a solução é para o final. Então, desconsiderem ali a sua solução. Tá? Então, o meio é só apresentar o seu projeto. E o fim é terminar com uma proposta clara. Então, ali que você apresenta... Oi, prof. Pode falar. Ali, ó, no meio, apresentar o seu projeto e a sua solução, desconsidera a solução, que a solução é no fim. Tá? Eu acabei errando ali. Então, e o fim é quando você apresenta ali a tua proposta, a tua solução para aquele problema, para a tua apresentação. Então, a estrutura é o início, o meio e o fim. Oi.
Tá chamando? Eu não, porque eu acho que é mão que foi levantar. Ficou. Aham. Tá, pessoal, vou passando. Qualquer coisa me sinalizem. Tá bom, vou finalizando aqui agora que você já falar. Uhum. Ok. Oi. Volta só um segundinho pra tirar fora. Nada, de nada. Então, aqui, ó, ser introvertido. O que que é ser uma pessoa introvertida? É uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais calada, que não fala muito, tímida, tá? Então, ser introvertido impede ser um bom líder, um bom orador? O que que vocês acham? Que isso vai impedir a pessoa ser mais tímida, ser mais fechada? Ela não vai conseguir falar em público? O que que vocês acham? Isso vai impedir? Isso, é isso aí. Então, aqui, ó, a oratória é uma habilidade que pode ser aprendida através de treinamento, através de curso. Tanto é que hoje em dia tem curso sobre oratória, tem um monte de curso sobre oratória, para ser um bom orador. Então, a extroversão, uma pessoa extrovertida faz parte da personalidade da pessoa. Isso ela não vai mudar, nem com cursos, com capacitações. Então, isso é a personalidade da pessoa. Mas não vai impedir dela ser um bom orador, porque o orador você pode fazer curso, você pode fazer treinamento. Então, é uma habilidade que você pode adquirir, que você pode aprender. Então, qualquer pessoa pode ser um bom orador, um bom orador, tá? Então, como que faz para controlar o nervosismo de falar em público? Tá? Quando vocês vão apresentar um trabalho aí na frente, vocês ficam nervosos. Então, como que faz ali? Quais são as técnicas para controlar esse nervosismo? Primeiro de tudo é o ensaio. Praticar o que você vai falar em público. Então, ensaiar em voz alta, para você ter uma ideia de como vai ser depois, como vai ser lá na frente. A respiração também, a respiração faz diferença. Respirar profundamente, tá? Respirar e expirar. Fazer essa técnica ali da respiração. Fichas de apoio. Aqui, pessoal, também é uma técnica, tá? Para usar as palavras-chave, para você não ficar lendo todo a tua apresentação. Então, você utiliza palavras-chave, tá? Então, através daquelas palavras ali, você vai falar sobre o assunto. A preparação. O que é a preparação? É você se preparar sobre o que você está falando, sobre o assunto. Então, é estudar sobre aquele assunto, para chegar lá e fazer uma boa apresentação. E a pausa. A pausa é quando você está lá apresentando, tá? Então, você parar antes de responder qualquer pergunta. É você parar, pensar
numa melhor resposta para aquela pergunta que vão te fazer, né? Se você está apresentando um trabalho, um projeto, com certeza vão ter perguntas. Então, você fazer essa pausa, prestar atenção na pergunta para depois responder. Tá? Então, o ensaio, praticar em voz alta para ver como é que você vai fazer lá na apresentação. A respiração, respirar profundamente. Ter fichas de apoio, para você não esquecer o que você está falando, o que você vai falar. Tá? Mas isso não quer dizer que você vai ler a apresentação. É você ter ali as palavras-chave para você saber o que você vai falar sobre aquilo. A preparação, conhecer bem o conteúdo e a pausa ali durante a apresentação. A escutar bem as perguntas, pensar no que você vai falar. Então aqui, como que deve ser feita a apresentação? Então agora é lá na hora, lá na apresentação. Se você for usar algum visual, tá? Algum material de apoio, como PowerPoint, Canvas. Então, ali a dica é ter pouco texto, tá? Porque senão a pessoa perde muito tempo lendo o teu slide, a tua apresentação e não presta atenção no que você está falando. Então, pouco texto, imagens de impacto, gráficos simples. Não adianta colocar um gráfico muito complicado, muito complexo, porque as pessoas não vão prestar atenção, não vão entender o que você está falando. E utilizar ali as palavras-chave, né? Então, poucas palavras, mas palavras importantes para você não esquecer o assunto que você está falando. Então, a apresentação, pouco texto, imagens de impacto sobre o assunto, gráficos simples e palavras-chave. Ah, uhum. Então aqui, pessoal, uma perguntinha para ver se vocês entenderam alguma coisinha ali. Qual que é o melhor? Qual a melhor opção? Muito texto ou poucas palavras e imagem? Tá? E por quê? Então respondam no caderno ali, qual que é a melhor opção para uma apresentação? Muito texto ou poucas palavras com imagens? Tá? E respondam o porquê que vocês acham isso. Prof, tudo certo aí? Uhum. Tá. Então tá, pessoal, a gente volta depois do intervalo, então. Então a gente vai relembrar os conceitos de assertividade e técnica SCI, que a gente já viu na outra aula. O que é essa técnica? Que é a situação, o comportamento e o impacto. Trabalhar a gestão das emoções, realizar simulações, roleplay, de situações reais do dia a dia no campo e desenvolver a empatia por meio da troca de papéis. Tá? Se colocar no lugar do outro.
Então, aqui, ó, o técnico recém-formado em agronegócio precisa lidar com a resistência de um funcionário experiente à adoção de uma nova ferramenta digital. Então, ele está tentando fazer com que esse funcionário, que já é mais experiente, adote ali a ferramenta digital. Como é que ele aborda esse funcionário? Como é que deve ser a atitude desse técnico? Deve ser passiva ou agressiva? O que vocês acham? Qual que é a diferença ali? A gente já viu de passivo e agressivo. Ou tem outra opção? Passivo? Tá. Não tem nenhuma outra opção que se encaixe ali entre o passivo e o agressivo? Ah. E não tem mais nenhuma outra opção? Alguém sabe de uma outra opção que poderia ser? Tá. Então, pessoal, na verdade, não é nem passivo e nem agressivo, porque o que é o passivo? Relembrando o que a gente já viu, é aquele que ouve e não consegue expressar os sentimentos, não consegue colocar para fora. Então, também não é o ideal. Tá? Ele vai ver a situação ali, o técnico passivo, ele vai ver a situação e não vai falar nada. Já o agressivo, né, ele vai atacar o colega, vai ofender, então também não é o recomendado. Então, qual que é o desejável? Abordagem assertiva, tá? Então, não é nem passivo e nem agressivo. Tem que ser assertivo. Como é que faz, então, para ser assertivo ali? É tratar com respeito. Opa, voltar aqui. É tratar com respeito, mas com firmeza ao mesmo tempo. Tá? Explicando a situação para o funcionário e usando a técnica SCI. Qual que é essa técnica? É a situação, você falar para ele qual é a situação que está acontecendo, falar sobre o comportamento e o impacto que a atitude dele vai causar. Tá? Então, essa técnica é SCI. A gente já viu essa técnica nas aulas passadas. Tá. Pessoal, usando essa técnica ali, SCI, como que a gente poderia falar, então, para esse funcionário que está resistindo à ferramenta digital? Você explica a situação para ele, que é o S da situação, né? Explica que estão implantando uma nova ferramenta digital lá na propriedade
Em relação ao comportamento, explicar para ele que ele está se recusando a fazer o uso dessa ferramenta. E o impacto, qual é o impacto que o comportamento dele pode acarretar lá dentro da propriedade. Tá? O porquê que ele não quer aderir àquela nova ferramenta. Então, mostrar para ele o que pode acontecer, qual é o impacto da atitude dele. Tá. S de situação, você explicar a situação para a pessoa, no caso o funcionário ali, a situação que ele não está querendo aderir à nova ferramenta. C de comportamento, fazer ele entender o comportamento dele, o que pode ser mudado. E o impacto é o I, impacto. Tá? O que o comportamento dele pode impactar ali na propriedade. Então, tá. Então, tudo isso, pessoal, é com respeito e com firmeza. Ser claro na explicação, tá? Mostrar os pontos positivos, os pontos negativos. Ó, então, aqui, ó. Falando de novo sobre essa sigla, SCI, a técnica SCI. Então, a situação, onde e quando aconteceu, né? O que está acontecendo, qual é o acontecimento. Tá? Então, aqui na situação, pessoal, é sempre focar no fato, na situação, e não na pessoa, não fazer um ataque pessoal, ofender. Tá? Então, sempre tem que focar no fato. Ah, a pessoa faltou, né? Então, focar no fato ali da falta da pessoa. Tá? E nunca atacar a pessoa, nunca levar para o lado pessoal. C de comportamento, o que foi feito ou o que foi dito. E o impacto, qual é a consequência daquele ato. A outra turma nem entrou. Então aqui, qual que é o desafio da escuta ativa? Então, é você falar, ouvir e respeitar as reações. Tá, e o que significa escutativa? É não interromper a pessoa que está falando, respeitar esse momento da pessoa falar, olhar diretamente para a pessoa que está falando e ouvir antes de responder, tá? Deixar a pessoa terminar o raciocínio dela, a pergunta dela, para depois você responder. Então, isso significa escuta ativa. Tá? É escutar sem interromper, olhar diretamente para a pessoa e deixar a pessoa perguntar ou terminar de falar antes de você responder ou de falar alguma coisa.
Então, aqui, em relação à linguagem corporal, que o corpo também fala, né, se você está prestando atenção no que a pessoa está falando. Então, o que, que deve ser evitado? Braços cruzados, tá? Como está na foto ali, a menina de braços cruzados. Apontar o dedo, revirar os olhos. Isso mostra que você não está prestando atenção no que a pessoa está falando. Aqui o assunto dela não está te interessando. Então, isso é para evitar. Qual que é o correto? A postura aberta, é o contrário, tá, da foto. É ficar relaxado, tá? Sem estar com os braços cruzados, é estar confortável. Olhar firme e tom de voz calmo. Tá? Então, evitar os braços cruzados. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa está com os braços cruzados, está apontando o dedo para você, está revirando os olhos, ela não está prestando atenção no que você está falando, ela não está confortável. Tá? Então, a postura aberta é o contrário da foto ali. A postura aberta é você estar confortável, com os braços relaxados, olhar firme e tom de voz calmo. O olhar firme é você olhar para a pessoa que está falando, olhar nos olhos da pessoa. Pode passar? Ah, não. Eu troquei sem querer. Essa. Então, aqui, o que que é necessário para fazer um feedback? Tá? Feedback ele é a conversa que você vai ter com a pessoa, com o teu funcionário. Tá? Então, o que que é necessário? Clareza, fatos, respeito, escuta ativa, que a gente já viu, a assertividade e a orientação. Tá? Em relação à clareza, é falar de forma objetiva e clara para que a outra pessoa entenda. Os fatos, é você focar nos fatos, no que realmente aconteceu, tá? Então, como eu falei ali atrás, sem julgamentos, tá? Sem julgar a atitude da pessoa, apenas focar nos fatos. O respeito, também,
Não levar para o lado pessoal, não fazer críticas pessoais à pessoa, apenas o que ela fez, ao comportamento dela. Escuta ativa, é escutar o que o outro está falando, tá? Prestar atenção no que ele está falando. Então não é também só escutar, é escutar prestando atenção. E a assertividade, o que é mesmo? É você ser firme, agir com firmeza sem ser agressivo. É você falar o que precisa falar, sem ofender, sem agressão. E a orientação é o que fazer para melhorar aquela situação, tá? Você propor ali uma solução, uma saída para o problema, tá? Então aqui essa palavra, roleplay. O que é roleplay? É como se fosse um teatro, uma simulação de uma situação real, tá? Em que cada pessoa assume um papel para praticar como agir ou se comunicar. Tá? É como se estivesse fazendo um teatro, como se a gente fizesse um teatro aí na sala agora. Pegasse 2 alunos, colocaria um em cada situação, um como funcionário, o outro como o líder ali, o gestor, né? E fazer uma simulação real de um problema. Tá? Então, uma pessoa vai assumir um papel de como agir naquela situação. Entenderam aqui, pessoal, o que é isso? O que significa roleplay? Então, o que é mesmo o roleplay? É uma situação real, que cada pessoa tem um papel para praticar como agir. Eles vão representar, tá? É a representação ali de uma situação real, tá? Para ver qual que é a melhor solução. Tá? Eles vão praticar ali como agir diante daquela situação. Tá? É como se fosse um treinamento sobre uma situação, sobre um assunto. Tá? É como se fosse um treinamento.
Tá, pessoal, agora eu vou soltar o vídeo. Ah, pessoal, então acabou a aula. Eu vou usar então para ele colocar o conteúdo aqui no Excel. Uhum. Pessoal, então semana que vem a gente vai fazer revisão na primeira aula. E depois do intervalo vai ser a prova. Ouviram lá, pessoal? Eu vou fazer na próxima semana a revisão e a prova. Isso, na primeira aula ali antes do intervalo vai ser a revisão e depois a gente volta já fazendo a prova. Uhum. Prof, será que ficou alguma dúvida? Pessoal, ficou alguma dúvida? Tudo certo nessa aula? Podemos encerrar, então? Então, estudem para a semana que vem, para a prova. Isso. Não, depois da prova, né? Eu nem sei qual que é ali certinho a aula que começou depois da prova. Deixa eu ver se eu acho aqui. Prof, eu não tenho agora certo aqui, mas eu vejo. Isso, é. Uhum, eu vejo certinho ali e mando. Tá, pessoal? Obrigada, então. Até amanhã. Tchau.